Castelo forte é nosso Deus. Nosso alvo continua sendo o livro ou a Epístola de Judas. A Epístola de Judas é a terceira menor carta do Novo Testamento. A primeira menor carta é 2 João, com apenas 13 versículos. A segunda menor carta, então, é 3 João, que a gente estudou no domingo, com 15 versículos. A terceira, então, é dividido em 2 cartas. Filemão, com 25 versos, e Judas, também com 25 versos. Então, esta belíssima carta é uma das menores cartas do Novo Testamento. Porém, entretanto, com um conteúdo muito extenso, com aprendizados que nós podemos levar na nossa vida para a eternidade. E nós trabalharemos hoje a partir do verso 14, ok? A partir do verso 14. Mas antes, eu quero explicar para vocês algo que fiz inicialmente. E esta palavra é principalmente para aqueles que não viram a leitura, não participaram da leitura, tanto os que chegaram depois, quanto aqueles que estarão assistindo, vendo esse estudo. Nós fizemos a leitura do Salmo 73 na sua integridade, todo ele. O Salmo 73 é um salmo atribuído a Asaf, que era um levita e que era um compositor, um poeta sacro. Muitas composições foram feitas por Asaf e ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ao compor esse Salmo 73, ele estava vivendo um dilema na sua vida. Que dilema era este? O salmista está percebendo que o ímpio, e a palavra que vai caracterizar aqueles que viviam a vida distante de Deus, é a palavra ímpio. E ímpio é aquele que vive para si mesmo, aquele que de forma natural e de forma voluntária está longe do Senhor. Esses são os ímpios. E o autor do Salmo 73, Asaf, ele vai falar sobre algumas características dos homens ímpios. Quais são as características daqueles que não servem a Deus? E essas características estão logo nos versos iniciais do Salmo 73. E ele vai pontuando cada uma delas. E ele abre o coração e mostra que ele se entristeceu em saber que aqueles que eram contra Deus e contra o povo de Deus, contra aqueles que serviam a Deus, apesar de tudo isto, ainda eram bem vistos pelo povo, pela comunidade de Israel. E esse sentimento de que os ímpios, eles estavam prevalecendo, de que aqueles que fazem o mal de forma deliberada estavam prosperando e eram prósperos, não apenas riqueza, não apenas no seu coração e na sua saúde física, mas também eram prósperos na sua influência. Asaf diz que eles eram como água para se beber. E as pessoas olhavam para o exemplo, para aqueles falsos, para aqueles ímpios e gostavam da atitude deles e queriam ser como eles. E ainda, aqueles ímpios ainda zombavam de Deus. Asaf vê tudo aquilo. Não deve ter sido um perceber a atitude dos ímpios de um dia, de 2 dias, de vários dias, de meses e anos. Asaf, ele pontua e diz, por favor, como que pode ser possível isso? O ímpio continua a prosperar. Eu, no entanto, mantive o meu coração firme, caminhei na casa de Deus, servi a Deus, abri mão de mim mesmo, da minha vontade para servir a Deus, e agora
eu não estou bem. E os ímpios, perfeitos. É um contraponto entre o justo, e Asaf era um homem justo, e o injusto. E o texto, ele vai mostrar que o pensamento de Asaf era um pensamento errado. Não que ele estivesse errado em pontuar as qualidades ou as qualificações daqueles ímpios, porque eles eram daquela forma mesmo. Mas o problema é que Asaf fixou o seu coração, fixou a sua mente neles, e deixou de olhar e de perceber a grandeza de Deus, deixou de perceber que Deus é justo, e Deus, na sua justiça, Ele opera no mundo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E quando Asaf adentra a casa de Deus, ele é inspirado pelo Espírito, iluminado pelo Espírito. A palavra tiná tem a ver com o sentido de iluminação. A partir do momento que ele é iluminado, ao entrar no templo, ele então vê algo que era característico daqueles ímpios, o fim deles. Podiam ter tudo aqui, injustos, podiam viver uma vida que aos olhos humanos não lhe faltavam nada, zombar até de Deus, mas o final deles qual era? A danação eterna. Deus, num momento justo e perfeito, iria puni-los pela ação deles, como disse, deliberada de fazer o mal. E quanto a ele? E quanto a Asaf? A vida dele não era tão tranquila quanto a desses ímpios. Ele sofria, tinha dias maus. Mas quanto à sua própria vida, quando ele é iluminado pelo Espírito, ele percebe que o pensamento dele era como alguém que estava embrutecido. Vocês conhecem esse termo aqui usado por Judas. Alguém que estava vivenciando no seu coração uma dureza, porque deixou de olhar para o justo juiz, para o Deus que havia lhe dado uma missão, e olhado para aquilo que estava ao seu lado. Quase que ele se perde, mas a graça o alcançou. E ao final ele reconhece que Deus está sempre ao seu lado. E ao final da sua vida, ele viveria eternamente ao lado do Senhor. Sabe por que eu fiz questão de fazer a leitura e também explicar o contexto lá daquele livro, o texto do Salmo 73? Porque quando nós olhamos para Judas, nós vamos perceber algo interessante naqueles que Judas está trazendo, para aqueles que Judas está trazendo a palavra dura de condenação. O verso 4, volte um pouquinho, talvez só passe, volte a página. O verso 4, quando ele fala sobre os ímpios, ou sobre os falsos mestres, ele qualifica os falsos mestres chamando-os de ímpios. Olha o que ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O que eles são? Vamos ler juntos? Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses falsos mestres são colocados na mesma categoria que Asaf coloca aqueles que não servem a Deus, que são chamados no Antigo Testamento de ímpios, que vivem uma vida para si mesmo, que de forma deliberada, conhecendo os princípios escriturísticos, escolhem viver uma vida que não agrade ao Senhor. Da mesma forma que aqueles homens no passado, Asaf entendeu que aqueles homens já estavam condenados, tinham o seu fim, que era a justiça de Deus, a condenação de Deus. Para Judas,
E esse texto, você precisa lembrar disso. Quando eu digo para Judas, não é que o que é para Judas não é para mim. Porque o que é para Judas precisa ser para mim e para você. Porque o texto é inspirado. Então, o que Judas entende é o que nós entendemos também. Ele vai dizer que esses homens ímpios, que são os falsos mestres aqui no texto dele, esses homens já têm a sua condenação certa. E esta condenação acontecerá quando? Naquele grande dia, quando Jesus voltar. No texto passado nós nos lembramos, fomos lembrados de algumas qualidades, até o verso 13, de qualidades que esses falsos mestres, eles tinham. E aí no verso 14, acompanhem comigo então o verso 14, ele diz, quanto a estes quem? Os ímpios, que são os falsos mestres, esses que ele tinha qualificado até o verso 13. Quanto a estes, foi que também profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer o quê? Juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra quem? Contra ele, Deus. Agora você consegue entender, ao ler o verso 14, o porquê que eu fiz questão de citar o Salmo 73, que fala sobre ímpio, e lembrar no verso 4 que Judas, ele vai dizer que os falsos mestres estão na categoria de ímpios. E esses ímpios, eles estão condenados, esses específicos, os falsos mestres, estão condenados à ira de Deus. Nesse verso 14, ele mais uma vez vai se utilizar de um livro apócrifo. Lembra que quando ele fala sobre as qualificações dos falsos mestres, ele vai usar um livro apócrifo, citando esse livro apócrifo de forma clara. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, porque quando ele fala sobre Enoque, de fato e de verdade, Enoque foi um personagem bíblico, foi o sétimo depois de Adão, de fato e de verdade, mas os judeus criaram um livro, havia um livro, o livro de Enoque, que contava uma saga, a história de vida, a existência de Enoque. Esse livro, ele é um livro que chamamos de apócrifo, um livro que não é considerado um livro inspirado, dentre tantos outros que os judeus se utilizavam. A igreja do primeiro século observava esses escritos, mas pela graça, esses livros não foram considerados inspirados, então ficaram fora do cânon, mas são livros históricos ou histórias que podem nos ajudar a entender algumas coisas. Tanto é que aqui Judas vai usar um livro, ou uma parte do livro apócrifo, o livro de Enoque, para falar sobre uma profecia. Que profecia é esta? A profecia do retorno, da vinda do nosso Senhor. E ele vai dizer algo que o livro de Apocalipse está cheio desta verdade. Os evangelhos falam sobre essas verdades, que quando o Senhor voltar, estará sendo ele acompanhado de anjos. Os anjos virão com ele, estarão ao seu redor. E ele diz, eis que o Senhor, verso 14, veio entre seus santos, entre as santas miríades, ou entre os anjos. E aí então o texto diz o quê? Que ele vem com o objetivo, e qual o objetivo? Exercer o quê? Juízo. Então, ele virá para exercer juízo. Esse juízo é contra a igreja? Não, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar, remir a sua grei, para remir a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo.
Esses sim, os ímpios, serão o quê? Julgados pelo Senhor. E eles vão ser julgados conforme o quê? As suas atitudes ímpias. Lembre-se disso, eu tenho falado disso de forma constante, não apenas nesta carta de Judas, mas em todos os nossos estudos eu tenho lembrado disso, que o salário do pecado o que é? É a morte. E aquilo que eu vou plantar, aquilo que eu planto, eu vou colher. E a lei da semeadura é um fato, nesse texto, é um fato bíblico. Porque o que eu planto, eu vou colher múltiplos do que plantei. Se eu plantar uma semente de laranja, essa semente vai germinar e vai crescer e vai ter uma bela laranjeira, um pé de laranja, e esse pé de laranja vai dar flores, e essas flores vão se formar e ter o quê? Muitas laranjas. Eu plantei, eu vou colher muito mais do que eu plantei. Agora, se eu planto vento, o que eu vou receber? Vento? Jesus disse que eu vou receber o quê? Tempestade. Então, esses ímpios, e aqui nós estamos nos referindo aos falsos mestres, e eu preciso que você saia daqui com esta certeza. O falso mestre, falei isso na última aula, não é aquele que erra por uma certa ignorância, por ser conduzido ao erro, porque alguém falou algo errado, ou ele leu sem compreender o texto. Nós não estamos falando de alguém que acaba errando em alguma situação. Eu não sou isento de erros, né? O pessoal sabe disso, né? Por exemplo, no nosso último encontro, quando eu falei sobre o período interbíblico, eu disse que era menos de 120, de 70, não foi isso, Osmar? Quando, na verdade, quanto tempo é entre o último livro do Antigo Testamento para o nascimento de Jesus? 400 anos aproximadamente. A gente erra, mas não é porque eu falei, eu sou um falso mestre. Agora, se eu tivesse dito de forma deliberada, sabendo o que é certo, e ensinado o que é errado, aí sim, eu seria um falso mestre. Os falsos mestres sabem muito bem o que eles querem, porque o coração deles é ímpio na sua natureza e continuarão ímpios. E aí o verso 15 mostra que esses que são insolentes, esses que são ímpios, que são pecadores, que proferem contra Deus mentiras, esses serão julgados e condenados pelo Senhor. Lembra de Apocalipse? Eles vão ser lançados com o diabo, o inferno, no lago de fogo, e eles serão condenados pela eternidade. Nós precisamos nos lembrar disso. E quando desejarmos seguir ou observar aqueles que são falsos mestres, sejam nas coisas pequenas que eles dizem, ou nas grandes coisas, eu acho interessante quem tem esse pensamento, né? Não, é porque tem coisas que o falso mestre diz que faz sentido. E o que o falso mestre diz que faz sentido, eu ouço, eu vejo. É aquela palavra, né, que às vezes engana muito, né? Eu estudo tudo, eu guardo tudo, mas eu só retenho o que é bom. A gente tem que tomar cuidado com essa frase popular. Eu tenho que fugir desses falsos mestres. Eu não tenho que dar atenção a esses falsos mestres. O que eu tenho que dar atenção, o que eu preciso observar, são as verdades escriturísticas, os ensinos, as doutrinas que estão nas Sagradas Escrituras, que são manifestas por santos homens iluminados e cuidados do Senhor. Esse é meu alerta. Mais uma vez eu quero lembrar a você disso. A minha função ao trazer esse estudo é que você, ao término desse estudo, sozinho, você nem precisa ligar para o pastor. Pastor, estou assistindo um apóstolo. Quando você for assistir,
e ligar a televisão ou a internet e o cara dizer assim, eu sou um apóstolo. Já pode desligar, já pode trocar de canal. Ainda tem que trocar de canal, né? Trocar de canal ou mudar. Que já sabe que o camarada que se diz apóstolo, ele já caminha por um lado totalmente antibíblico. Então você precisa começar a discernir de si mesmo. Porque eu não estarei, os presbíteros que têm mais experiência, não estarão com vocês o tempo todo. Isso não é apenas para uma mensagem, não é apenas para um estudo. Não, isso também é para todos os âmbitos da vida. Por exemplo, vocês gostam de escutar as rádios. Está gravando, né? Não preciso citar o nome das rádios evangélicas que funcionam aqui no Rio de Janeiro. Eu e Rosana, dificilmente a gente escuta, né, Rosana? Dificilmente a gente escuta. Porque 90% das músicas que a gente ouve lá, quando a gente bota lá, ou é um povo gritando, ou um povo falando de bênção, ou um povo se arrogando na canção que Deus está falando. Né? Já viram? Estou exagerando? Eu acho que não. Então nós temos que tomar cuidado não apenas com o que eu estudo, mas também com o que eu vejo. Eu gosto de um seriado top de linha, todo mundo está vendo, é moda. Sabe aquele seriado? Dos Escolhidos? Os Escolhidos. Eu já falei para vocês que esse seriado que todo mundo está gostando aí, né, de ver, é um seriado que eu fechei a conta para ele. Porque é um seriado que, por trás dos autores, está os Mormons. Nele, eu já falei isso em outro estudo, em algumas falas entre Jesus e os discípulos, algumas dessas falas que foram introduzidas, essas falas introduzidas estão direto no livro dos Mormons. Eles tiram do livro dos Mormons e botam ali. Procurem lá, o que Augusto Nicodemos fala sobre, o que alguns teólogos reformados falam sobre esse seriado. Vocês verão que dali você não deve usufruir. Mas pastor, tem cenas muito bonitas. Tem até um autista no texto, não tem? Você sabe disso? Jesus teve um discípulo autista? Sabiam disso? Não, nem eu. Mas um dos discípulos tem todas as características de autista. Mas eu precisei gastar esse tempo para dizer para vocês que o cuidado que vocês devem ter não é apenas com aqueles que falam, mas o que vocês escutam. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes tem algumas canções que a gente, eu quero cantar. E a igreja aqui tem um cuidado muito grande com isso, eu fico muito feliz com isso. Geralmente, quando a equipe de louvor vai trazer uma canção nova, e me manda uma mensagem. Às vezes eu estou todo enrolado na minha mensagem. Me manda, mas pastor, olha, a gente pretende cantar tal música. O senhor pode ouvir? Só que eu tenho que ouvir, não é só ouvir. Eu tenho que ouvir e analisar. Mas faz parte, é o zelo, para que a gente possa aqui na frente, na nossa canção, transmitir o quê? Verdades bíblicas. E não verdades que não são bíblicas. Então, nós precisamos ter esse cuidado para não sermos envolvidos por esses falsos mestres que já estão condenados, como diz o verso 14 e o verso 15. E no verso 16, Judas volta a falar sobre as características desses falsos mestres, dizendo, os tais. Lembra que eu falei para vocês isso? Os falsos mestres estão sendo bombardeados. Às vezes, Eric, nós somos bem tranquilos, a gente quer ser politicamente correto, aí a gente cita um falso mestre desse da mídia, sabe? A gente cita, mas a gente cita de forma tranquila, sem querer mexer muito, sem querer, expor muito, mas Paulo, Pedro, Judas, o meu irmão de Jesus, não estavam preocupados com isso. Ele vai olhar para esses camaradas e vai dizer, tais são murmuradores, são descendentes andando, são descontentes,
andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive o quê? Fazendo o quê? Propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ponto. Aí ele para um pouquinho e diz assim, isso que eu estou falando, ele quer agora mostrar que os argumentos que ele está trazendo não são argumentos que nascem do seu coração, não são argumentos que nascem simplesmente da sua invenção. Ele não lembra lá do verso 8, quando ele fala sobre a qualificação dos falsos mestres? O verso 8 diz assim, ora, estes da mesma sorte, os ímpios, os falsos mestres, quais sonhadores alucinados. Judas vai dizer, isso não foi uma noite de sonho, eu tive um sonho e comecei a falar sobre essas qualificações, sobre o fim dos falsos mestres, sobre que eles seriam uma realidade. Não, isso não é de mim, não é um sonho, não é algo que brota da minha ideia fantasiosa, não, pelo contrário. Aí o verso 17, você pode ler comigo o verso 17? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas por quem? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, Judas, ele vai fortalecer o seu argumento em quem? Nos apóstolos. Ele vai dizer, porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram ditas ou proferidas por quem? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora há um ponto interessante. Judas está mostrando-nos que as palavras dos apóstolos já eram nesta época consideradas o quê? Inspiradas. As palavras dos profetas ou dos apóstolos, e aí a gente lembra dos apóstolos, dos 12, mais quem? Mais um. Quem é? Paulo. Aqui ele não está apenas se referindo aos apóstolos no sentido apenas dos 13, dos 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, mas de toda a liderança. Como Tiago, os textos de Tiago, que Tiago escrevera, já era um texto, já tinha um peso na vida da igreja, como uma carta circular, um peso de palavra de Deus. Hebreus, o autor aos Hebreus também. Então, agora ele vai voltar e dizer, foram essas palavras ditas no passado, um passado longínquo? Não, porque se você lembrar, a gente falou sobre isso, provavelmente esta carta de Judas foi escrita entre 68 da era cristã e 70, mais ou menos nessa data. Paulo havia morrido há pouco. Pedro também. Então, palavras muito recentes. Ele está falando de um período passado, mas recente. Então, ele vai lembrar e vai dizer, tudo isso quanto estou falando, todas essas verdades que eu estou dizendo, são verdades que são foram ditas pelos apóstolos. Aí, no verso 18, ele vai exemplificar isso, dizendo, os quais vos diziam, ou seja, esses homens que escreveram as cartas, os livros, eles diziam em suas cartas, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias, o quê? Paixões. Lembra quem disse isso? Um deles foi Pedro. Porque a carta de Judas é uma carta que é embebedada pelos ensinos de Pedro, principalmente 2 Pedro, quando ele fala exatamente nessas mesmas palavras que no último tempo. E você lembra que quando eu falo sobre o último tempo, nós estamos falando sobre o tempo que diz respeito ou corresponde desde a ascensão de Jesus, registrado em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, os 120, veem Jesus subindo aos céus, naquele grande dia, e logo depois,
10 dias depois, acontece o Pentecostes, é a partir da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, que ainda há de acontecer. Então, o último tempo é esse tempo que nós estamos vivendo. O último tempo é o tempo que Judas estava vivendo. Ele vai dizer, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo suas, olha mais uma vez, ímpias. Um ímpio, ele tem atitudes ímpias. Então, segundo suas ímpias paixões. Verso 19, são estes os que promovem divisões. Lembram lá, Atos 20, quando Paulo diz que os falsos mestres, os lobos devoradores, eles se introduziriam na igreja, outros já estavam na igreja, iam apenas despontar, e a intenção dele era arrastar atrás de si ou após si discípulos. Lembram disso? É a divisão. Esses falsos mestres, eles também têm essa característica de dividir. Eles não agregam. Eles querem um grupo para si. Eles querem um curral. Eles querem pessoas para que eles governem, para que eles digam, siga para a direita, ele vai para a direita, siga para a esquerda, estou certo? Isso aí. Eu acho que eu fiz, né? Esquerda. Mas eles querem isso, poder pelo poder. Verso 19, são estes que promovem divisões sexuais que não têm o que eles não têm? O Espírito. Por isso são ímpios. Porque aquele que nasceu de novo, que o Espírito habita, esses não são ímpios. Às vezes, de quando em quando, os santos, não sei o porquê, eles agem como os ímpios. Não deveriam, mas agem. Mas quando agem assim, o Espírito vem, trabalha no coração, e eles reconhecem os seus erros, as suas falhas. Fechamos? Aí, a partir do verso 20... o Judas, o meio-irmão de Jesus, ele vai parar de falar um pouco sobre o ímpio, né? Sobre o falso mestre. Porque até o verso 19 é Judas marretando, implantando na cabeça daquela igreja, daquelas igrejas, que os ímpios, os falsos mestres, não tinham nada de bom para trazer para eles não deveriam seguir nem ouvir, e deveriam identificá-los. Agora ele vai encerrar a sua carta, agora olhando para os crentes, os eleitos, aqueles que foram salvos, aqueles que, como Asaf, dedicaram a sua vida a servir a Deus. Ele vai dizer, vós, porém, mais uma vez, no contraponto, quando ele fala no verso 16, os tais, né, os fulanos, os ímpios, não há amor. Os tais não são amados. Mas vós, porém, amados, porque ele amava a cada um deles, edificai-vos na vossa fé, o quê? Santíssima. Lembre-se que, como eu disse para você, ele bebe de forma votuosa da obra de 2 Pedro de Pedro. E nós entendemos, quando se fala sobre fé, nós estamos falando sobre o verdadeiro evangelho, sobre aquilo que eles já haviam recebido, sobre aquilo que estava já arraigado no coração deles, que eles já haviam sido ensinados. Ele diz, vocês precisam edificar-vos na vossa fé, uma fé santíssima. Esta fé, ela precisa ser a base da vida de vocês. E vocês devem orar no Espírito. Esta é a vida cristã. Fé, que é uma fé robusta, uma fé que ela é manifesta, e esta fé ela só pode crescer por meio de um objeto. E qual é o objeto do crescimento da nossa fé? Sabe qual é o objeto que nos conduz a uma fé robusta? É isso aqui, ó.
A nossa fé só pode se tornar uma fé robusta se nós nos detemos, se nós procurarmos nos envolver com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus. Que nela, como disse o apóstolo Paulo, nas Escrituras Sagradas, por meio da palavra que é inspirada, somente através dela nós podemos crescer na graça e no conhecimento. A palavra nos faz amadurecer, a palavra traz a firmeza à nossa fé, mas ela está atrelada a uma vida de oração. Oração, palavra. Palavra, oração. Às vezes você pensa assim, o pastor usa essa frase de efeito o tempo todo. Uma igreja que quer crescer é uma igreja que está firme, convicta da palavra, da importância das Escrituras, do conhecimento das Escrituras, mas uma igreja que quer crescer é uma igreja que ora junto. Não há como desvincular a nossa fé. Ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Ela cresce, amadurece, se torna robusta, ao ponto de olharmos os falsos mestres profetizando, trazendo palavras, a gente diz, passa de mim. Isso não vem das Escrituras. Eu não vou deixar ser introduzido ou conduzido ou me envolver por esta palavra, porque ela não é palavra de Deus. Orando, sem cessar. E ele diz no verso 21, continuando, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós que crescemos na fé, crescemos através das Escrituras, crescemos através da nossa intimidade com Deus em oração, nós precisamos nos lembrar que temos o dever de guardar no amor de Deus, nos guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia. E esta misericórdia é a misericórdia de Cristo, que nos levará para a eternidade com Ele. E aí ele vai encerrar falando sobre a praticidade daquilo. Você entendeu, você compreendeu quem são os falsos mestres. Você precisa, para contrapor o falso mestre, você precisa ter uma fé sadia, uma fé viva, uma fé operosa, e essa fé só é possível por meio das Escrituras, por meio da sua oração incessante com Deus. Você deve guardar-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus, esperando com paciência a volta de Cristo, esperando o retorno do nosso Salvador, porque Ele nos levará para si. E aí ele vai encerrar dizendo, e compadecei-vos de alguns que estão, aonde? Na dúvida. Aí que é a prática da coisa, é o discipulado, né? O princípio do discipulado. Você aprende e coloca em prática. Da mesma forma que Judas, ele é firme, vigoroso, duro com os falsos mestres, ele vai olhar e vai dizer assim, há alguns que acabaram sendo envolvidos pelos ensinos dos falsos mestres. Os falsos mestres conseguiram trazer à mente dele o quê? Dúvidas. Eu estava conversando com um novo membro aqui da igreja, ontem, que ele foi membro, antes de ser alcançado pela graça, de uma seita. Ele foi batizado, ele compreendeu, e a gente tem conversado muito, um discipulado muito bom que eu tenho tido com esse irmão. E eu falei para ele, ao final da nossa conversa ontem, eu falei o seguinte, meu irmão, aquilo que você tem aprendido aqui, você pode e você deve utilizar isso para evangelizar alguns daqueles que você sabe que tem um coração sincero, como você tinha, mas que estão lá. E ele disse, não, eu tenho feito isso. De quando em quando eu tenho que enfrentá-los, e esse conhecimento que eu tenho é bom, porque
eu posso contrapor a doutrina. Calma aí, devagarzinho. Vá mais devagar com eles. Com eles, esses que estão em dúvida, você precisa conhecer as Escrituras para falar a verdade das Escrituras. Porque quando você conhece a verdade das Escrituras, o que não é verdade de forma automática faz o quê? Se afasta. Quando a luz chega, o que acontece com as trevas? Batem em retirada. Então você precisa conhecer a verdade para mostrar a eles a verdade. Esse é o trabalho de evangelismo. Agora, quanto aos falsos mestres, aí é diferente. Eles fazem deliberadamente, para trazer dúvida a quem? As pessoas mais simples. Vocês não devem ser duros como vocês pensam que eu estou sendo duro com todos. Eu estou sendo duro com quem? Com os ímpios, com os falsos mestres. Mas com esses que ainda estão com dúvidas, que estão com alguns problemas de entendimento, vocês têm que compadecer-se. Aí ele vai dizer, encerrando o verso 23, dizendo, salvai-vos, salvai-os, arrebatando-os do fogo. O que ele está dizendo? Prega o evangelho, fala a verdade, dissuada eles, diga para eles, olha, os falsos mestres que estão trazendo palavra de cunho não cristão, os libertinos, aí nós temos também os judaizantes, ou qualquer um outro desses que não prega o evangelho, você deve mostrar aos que estão sendo levados e conduzidos por esses falsos mestres, você deve levar o evangelho, porque esse evangelho, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo o que crê. Esse evangelho, levai esse evangelho. Quando ele diz salvai-os, não é que eles tenham poder para isso, mas quando ele leva o evangelho genuíno, quando apresenta o evangelho da graça de forma insistente, persistente, guiada pelo Espírito, essas pessoas vão ser o quê? Colocadas nos seus corações a verdade. Então, salvai-os, arrebatando-os do fogo, e mais uma vez a ideia da condenação, do fogo. Esse é o dever que você e eu tem ao sair daqui. Nós devemos fazer discípulos, devemos pregar o evangelho, mas aí ele vai voltar de novo ao falso mestre, ao ímpio. Sede também compassivos em temor, e aí ele vai dizer, detestando até a roupa contaminada pela carne. Uma é nossa atitude com o falso mestre deliberado. Devemos ser duros, firmes. Mas outra é a nossa atitude para aquele, como tantos que a gente estamos vendo por aí, que estão sendo enganados por falsos mestres. Nós devemos nos levantar conhecendo a verdade e pregar o evangelho da graça, a salvação em Cristo Jesus para todos esses. Encerramos essa parte prática e na próxima aula, encerrando o nosso estudo, nós trabalharemos os versos finais, que é uma canção. Doxologia é uma canção apresentada em forma escrita, que Judas traz logo no finalzinho. Eu quero orar com você. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque estamos reunidos nesta noite, como temos feito em outras e outras noites, para bendizer, engrandecer, mas para sermos alimentados pela tua palavra. É preciso insistir e persistir nas verdades que precisam ser inculcadas na nossa mente, no nosso coração, de que nós necessitamos conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, que é o Salvador das nossas vidas, por meio da palavra, que é a palavra do Senhor. Precisamos, ó Deus, provar
da tua palavra, precisamos estudar a tua palavra para não cairmos no erro de alguns que querem conduzir outros ao erro que eles estão vivendo. Longe de nós, Senhor, fugir da tua palavra. Fala ao coração dos meus irmãos, para que sejam despertos pelo teu Espírito, sobre a importância de viver uma vida santa, piedosa, uma vida que agrade tão somente ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Louvado seja o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito. Nós oramos não em nosso nome, mas oramos no nome santo de Jesus, aquele que vivo reina para sempre. Amém. Castelo forte é nosso Deus.